Você que diz que é cristão, aprenda a interpretar a Bíblia, não importa qual seja a placa da tua denominação. Observe que tanto Jesus quanto os fariseus, eles liam as mesmas escrituras, porém Jesus ele interpretava de um jeito, enquanto que os fariseus interpretavam de outro jeito. Jesus interpretava da forma correta, mas os fariseus interpretavam de forma equivocada, porque não faziam a correta compreensão e interpretação de texto. E isso falta muito na igreja contemporânea. É preciso aprender a fazer a correta compreensão e a correta interpretação do texto. Se você for prestar um concurso para qualquer vaga hoje em dia, provavelmente ali na prova do concurso você vai encontrar compreensão e interpretação de texto. E se você não souber fazer a correta compreensão e a correta interpretação, você não vai conseguir passar. Na leitura da Bíblia é a mesma coisa, devemos aplicar este mesmo princípio. O que é compreensão de texto? Compreensão de texto é você entender o que está escrito. Você lê e compreende o que está escrito. Isso é compreensão de texto. Interpretação de texto é você entender o que o autor quis dizer. É aquela informação que não está explícita, mas você precisa prestar atenção, analisar textos, contextos, a historicidade da época, para você compreender o que o autor quis dizer. Toda vez que nós fazemos a leitura da Bíblia, não importa qual seja a placa da denominação, nós temos que ter isso em mente. Compreensão de texto, entender o que está escrito, interpretação de texto, entender o que o autor quis dizer. Eu vou dar dois exemplos na Bíblia. Por exemplo, quando Paulo escreve ali na carta aos Coríntios, a letra mata. O que ele está querendo dizer? Esse termo que ele usou, a letra mata, esse termo é uma referência direta à lei dada por intermédio de Moisés. Se você não compreendeu o que o autor quis dizer, você não vai saber que o termo a letra mata é uma referência dada à lei dada, por intermédio de Moisés. Eu posso citar também as palavras de Jesus em Mateus 20:18, ou seria 18:20, acho que é 20:18. Quando ele diz assim: onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, no meio deles eu estarei. Usa-se muito esse versículo para animar irmãos que estão em um culto onde tem pouquíssimas pessoas. Aí alguém vai e diz, não, onde estiverem dois ou três, no meio deles Jesus está. Mas se você analisar o contexto dessas palavras de Jesus, era um contexto de julgamento. Ele estava orientando os líderes da igreja como eles deveriam se comportar na hora de fazer um correto julgamento dos irmãos que estavam dando trabalho. Eles deveriam fazer um julgamento pautado, na justiça e no amor. Aí Jesus disse, onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estarei. O contexto era de um julgamento que deveria ser pautado no amor e na justiça. Então, por isso que eu digo, compreensão de texto, entender o que está escrito, interpretação de texto, entender o que Jesus quis dizer. Hoje nós como igreja falhamos muito nisso, em fazer uma correta compreensão e uma correta interpretação. Se você parar para pesquisar, você vai ver que existem cerca de 45 mil denominações cristãs diferentes ao redor do mundo, todas elas lendo a mesma Bíblia, mas dando diferentes interpretações. Por isso há tantas placas de igreja diferentes. Mas guarda isso não só para fazer a leitura da Bíblia, também para você prestar um concurso, para você ler uma bula de remédio. Aprenda a identificar se o texto é descritivo, se ele está dando uma descrição de alguma coisa, ou se o texto é prescritivo, se ele está dando regras, ordens, ordenanças. Aprenda a identificar se o texto é descritivo ou se ele é prescritivo. Essa simples aplicação de regra já faz você compreender bem, não apenas a Bíblia, mas qualquer outro texto. Guarda isso no seu coração e que Deus abençoe em nome de Jesus.